É muito difícil a gente tratar de direção de arte dentro da música, porque normalmente ela vai muito mais para o âmbito de tratamento estético dentro do visual do processo de criação, onde a gente tem uma determinada estética para um lançamento de um álbum ou de algum projeto específico e acaba ficando meio que ali. Não perdura para outros elementos, como às vezes na própria música, ou como que aquilo é tratado dentro da narrativa do próprio álbum. Alguns artistas conseguem fazer isso e extrapolar só a estética adotada para aquele determinado visual ou para um álbum visual ou um projeto que eles estão formulando. E uma dessas pessoas é a Lana Del Rey. Existem outros artistas que conseguem fazer isso durante o decorrer da carreira, né, ao longo de muito tempo, mas aqui eu acho que a gente tem um dos poucos casos, principalmente dentro da cultura pop, onde a artista conseguiu perdurar isso durante muito tempo e evoluir esse processo de criação estético no início só para abraçar uma determinada estética mesmo, por gosto, e conseguir transformar isso em outros elementos e fazer parte da sua narrativa e de uma construção cínica de um cenário específico, né, dentro da história americana ou de determinadas regiões e culturas dos Estados Unidos. Olá, meu nome é Marcos Diniz, com Z no final. Muito obrigado por vocês clicarem aqui para ver esse vídeo. Aqui eu falo sobre direção de arte dentro do cinema, teatro e hoje dentro da música. Eu vou pedir para vocês se inscreverem aqui no canal e curtirem ele, que é só assim que o YouTube começa a recomendar mais o material para outras pessoas, principalmente no momento onde é um canal pequeno e em desenvolvimento ainda. Já gravei esse vídeo algumas vezes por conta da quantidade de barulho que tá na região, então vou pedir para vocês, por gentileza, ter um pouco de paciência. Pode ser que falte eu falar alguma coisa ou fique alguma coisa confusa, mas na hora da edição eu vou tentar dar o truque ali para ver se melhora. Então vamos direto pro vídeo. Bem, a Lana Del Rey, quando ela surge ali em 2011, ela é questionada muito, né, sobre tanto a aparência quanto a estética que ela adota dentro das produções dela. E ali, num primeiro momento, ela diz em uma entrevista em 2011 que a ideia dela de adotar essa estética vem muito mais que ela gosta dessa estética que é criada dentro das produções ali nos anos 50, 60. Que realmente a gente consegue pegar características muito específicas ali daquele período dentro de uma cinematografia, né, dentro de uma direção de arte ou fotografia, que são cores muito mais lavadas, tons pastéis, e um contraste até que elevado entre branco e preto, a luz e sombra ali em determinadas produções, e também aquele reavivamento muito americano da americanização, né? Onde a gente tem um crescimento econômico muito grande dos Estados Unidos, um pós-Segunda Guerra Mundial, e aí começa aquela criação de um sonho americano, né? E a Lana Del Rey, ela se apropria disso para colocar dentro das produções dela. E como não uma tentativa de trazer esse espírito de o sonho americano, mas muito mais pela estética de o americano mesmo, o que a gente pode colocar como sendo o essencialmente americano dentro das reproduções artísticas, né? Quando a gente vai pensar muito de o que é uma produção americana, muitas das vezes a gente vai remeter muito ao que a gente tem ali nos anos 50 e 60, que é essa estética pin-up e da própria americana, né? No sentido de visual de a família perfeita, o homem que trabalha fora e vem para os Estados Unidos para trabalhar e tem ali um boom econômico. E aquela mulher bonita, toda arrumada, dona de casa, cuidando do marido, dos filhos e todo mundo muito feliz. Então a gente tem uma representação muito forte disso aqui naquele primeiro momento dentro da carreira da Lana Del Rey. Apesar dela ter sido, na época, muito criticada por conta disso e tentar reforçar estereótipos femininos, onde naquele mesmo período, ali nos anos 50, 60, aí com a liberdade sexual nos anos 70, começa a ser muito questionado pela população feminina americana mesmo,
E ela reforça bastante nisso, mas o que a gente não pegou naquele momento, e eu acredito que nem ela tinha a intenção de trazer isso, era assim todo esse cinismo dentro do visual dela. Porque por mais que visualmente ela estivesse adotando essa estética da mulher subserviente, erotizada e colocado dentro de um determinado papel ali na sociedade, mas ali dentro, né, da produção dela, as letras das músicas dela muitas vezes dizia totalmente o contrário do que estava sendo retratado visualmente. Exatamente porque a Lana, naquele período, ela diz que tudo que ela queria era colocar cenas que ela gostava, não precisava necessariamente estar atrelada diretamente ao que ela estava falando. Então, muitos dos videoclipes dela, ali no lançamento do primeiro álbum, óbvio, né? A não ser quando a gente tem ali Born to Die e uma outra coisa, normalmente os videoclipes dela ali no início, não só no início, mas durante muito tempo, eram representações de períodos mais que ela queria trazer para a estética dela, mas não necessariamente estava atrelada à letra da música, e isso durante muito tempo perdura, né, dentro das produções dela. Mas uma coisa que a gente consegue trazer é que na direção de arte dela, o cinismo dentro do que ela consegue trazer nas letras e nas composições dela, e posteriormente a gente consegue trazer também nas entrevistas, acaba sendo totalmente desconectado do que as pessoas acreditam que ela está representando visualmente. A gente tem em National Anthem ali uma representação de uma família sendo a família presidencial, de uma família perfeita. Mas quando a gente vai colocar o olhar da Lana Del Rey em cima daquilo, ela está representando uma família perfeita, mas que é composta por um homem preto, que é o presidente. Você tem ali a mãe, né, dentro do estereótipo de ela cuidando da família, cozinhando para eles enquanto ela fuma os cigarros, já tem uma bebida na mão, fazendo ali para criança. Então você não tem aquela familiazinha perfeita aos moldes que são ali, né, estabelecidos como a família perfeita americana. Então aqui ela já está tentando quebrar esse estereótipo, mesmo no momento onde ela está cantando sobre o que é o hino nacional americano, né? Então a gente tem todas as nuances de crítica dentro do trabalho dela, mas o que acabou sendo muito mais atrelado a isso foi ao fato de, em uma música ou outra, ela tá falando sobre ela ser usada ou algo do tipo e dentro de um relacionamento, né? E de uma forma não saudável, mas em uma forma muito mais fetichista do que realmente saudável. E tá tudo bem, existe fetiches, existe necessidades, existem relacionamentos desse jeito, mas na real o que está sendo tratado ali dentro da produção dela é exatamente a ideia do que é aquilo e não aquilo em si. Então, dentro da direção de arte dela, onde ela começa ali no início trazendo um visual e só questionando aquilo, aqui no futuro, mais dentro das produções mais recentes dela, a gente já tem um amadurecimento desse visual que ainda assim perdura, que ainda assim está dentro do mesmo período estético onde a gente tem ali o nacionalismo americano dentro das produções, não só cinematográficas, mas como dentro da música, dentro da escrita, dentro da poesia, de o que era a cultura do cinema e da indústria americana. E tudo isso que ela consegue trazer pra gente dentro das produções com o decorrer do tempo, todas as referências e o amadurecimento estético dentro da direção de arte dela, só é possível para um artista fazer isso quando o próprio artista tem total controle do que ele está fazendo e muito conhecimento dentro de todas essas áreas onde ela está referenciando. Então não adiantaria nada a Lana Del Rey tentar trazer todos esses elementos se ela não conhecesse a poesia da qual ela fala, as músicas da qual ela fala, do cinema da qual ela fala e principalmente da cultura e da estética que ela abraça ali pro filme dela, pra produção dela, né? Porque a gente pode considerar que ela pega ali um período dos anos 50, 60 como início de carreira para fazer produções visuais, mas é esse mesmo estilo que perdura até hoje.
A única diferença é que ela já saiu do glamour, já foi pro grunge, já foi tudo dentro do mesmo elemento e lugar nos Estados Unidos, mas perdurando em grupos diferentes da sociedade onde ela consegue circular ali, como algo muito mais do rock underground em Ultraviolence, mas ainda assim naquele período sessentista, setentista, californiano e um pouco ali de Nova York. Depois em Honeymoon ela volta para a Califórnia ali naquele período também dos anos 50, 40. Depois em outros elementos já em Lust for Life, que já pega ali o final dos anos 60, 70, mais ainda assim dentro dessa produção californiana, né, de ascensão ao amor livre. A gente tem a Lana Del Rey um pouco mais já quase dentro de um modernismo nos anos 50, 60 com Norman Rockwell, um country ali ainda dentro da sociedade americana num período dos anos 60 com o Mr. Over the Country Club, e depois o Blue Bannister e até o Ocean Boulevard mais ou menos naqueles períodos também, circulando em grupos diferentes. Então, ela conhecendo onde ela está andando e o que ela está referenciando, ela consegue trazer não só muita verdade, mas também como conseguindo transportar todo esse sentimento através da produção dela para pessoas que acompanham ela também, e até um reconhecimento que ela tem tido nos últimos anos pela crítica, por conta de que eles entenderam que tudo isso que foi adotado desde o início não é simplesmente adotar por adotar, e no próximo álbum ela vai vir com uma estética extremamente diferente e assim seguindo em outros álbuns. Ela tem uma estética própria, ela tem uma direção de arte muito coesa e ela explora essa mesma produção em momentos diferentes e em lugares diferentes. A gente tem outros artistas que tentaram trazer muitas referências e colocar uma direção de arte muito pesquisadinha, muito bem colocada dentro das suas produções, e nenhum desses artistas conseguiram soar verdadeiros ou pelo menos o mínimo de coeso dentro da produção. A Lana Del Rey ela consegue fazer isso e transitar por tudo isso de uma forma tão natural que é como se a gente estivesse ouvindo aquilo dali e fosse certo que aquela música ou aquela produção fosse daquele jeito, porque não tem como ser de um jeito diferente. Aos outros artistas, normalmente aquilo é colocar, essas mesmas coisas são colocadas dessa forma, mas a gente percebe que parece forçado ou não tá certo do jeito que está sendo feito, que falta alguma coisa, ou que às vezes os elementos são colocados de formas aleatórias para parecer que realmente isso aqui foi pensado desse jeito. Não, parece realmente que foi encaixado para que aquilo fizesse parte do conteúdo. Então, para que uma direção de arte ela funcione muito bem, a gente entende que ela vai muito mais além do que só o tratamento estético de uma produção. A gente pode pegar e fazer só o tratamento estético, não tem problema nenhum. A gente pega todos os elementos dos anos 60 e agrega aquela produção, aquele trabalho, e o trabalho acabou, a vida que segue, e a gente pega outros elementos para trabalhar outra direção de arte em determinado produto. Mas a gente vê que às vezes o lirismo dentro da produção da pessoa pode, né, muito bem caber, não digo dentro dessas produções que ela está tentando trazer visualmente, mas dentro da próprio cânone da pessoa, né, da artista. A Lana Del Rey faz com que a direção de arte dela seja o cânone das produções dela, onde ela consegue narrar todas essas histórias de forma coesa, com referências, e ainda assim contar todas essas histórias atrelando a própria história dela. Então, contando desde Paris, Texas, no último álbum, onde a gente escuta a música e acha que ela está sendo irônica dentro ali da música dela, mas que na verdade ela está contando não só a história dentro ali de
Paris, Texas, que faz parte de um lugar muito maior dentro do álbum, como também se a gente pegar o filme que é referenciado dentro daquela música, o filme também casa, a música também casa perfeitamente com aquele filme. Então, as coisas que ela consegue trabalhar e a forma que ela traz isso consegue ser muito bem estruturado para que faça sentido dentro das produções e para que faça sentido dentro da Lana Del Rey, tanto em evolução artística, pessoal, crítica, e como que todas as coisas encaradas não só numa visão dela, para ela, né, dela falando dela mesma, mas como numa visão dela falando de outros artistas, como ela referenciando artistas ou fases ou de Hollywood ali em Candy Necklace, onde ela está contando uma história, né, uma narrativa de outras personagens que acabam se colando muito com a dela, onde no início parece ser uma coisa superficial, mas mais lá pra frente a gente percebe que são outros elementos. A gente tem uma referência de Marilyn Monroe, que ali no começo da carreira era entendida só como uma loira superficial gostosa que surgiu ali naquele momento, mas que ali no futuro ela é reconhecida como uma das produtoras e personas mais importantes do cinema, porque eles conseguem, infelizmente só depois da morte dela, reconhecer que ela não era só uma atriz bonita, né? Ela era realmente uma personagem, uma pessoa, uma produtora e uma artista com muita bagagem que podia acrescentar muito ali dentro das produções, mas que infelizmente a gente viu no que levou. E aqui a Lana Del Rey, ela consegue pegar tudo isso, o que foi transformado na carreira dela no início ali, e fazer com que isso se moldasse e evoluísse, né, conforme o passar dos tempos e chegando hoje na Lana Del Rey que a gente tem. E sempre dentro da mesma estética, em uma evolução dentro daquela mesma proposta que ela está fazendo. Então a direção de arte da Lana Del Rey, ela vai muito mais além de uma escolha estética de um estilo de roupa, de óculos, cabelo ou jeito de cantar. Tudo isso daí faz parte de uma construção, de uma narrativa muito cínica, com personagens moralmente ambíguos e um senso de fatalidade dentro do processo dela. Porque ela sabe que toda a construção que ela está trazendo ali, não da própria história, não só da própria história, mas das outras histórias que ela conta, se conectam diretamente muito com o mito americano. E ela sabendo que isso é, em grande parte, uma construção cinematográfica. Que não existe esse mito, nem essas personas, não tá só na superfície do americano. Ela entra no âmago do que é a representação do americano real. E isso tudo ela faz com uma construção de uma direção de arte muito demorada e muito bem estruturada. Então aqui eu acho que eu já finalizando, né? Eu acho que a Lana Del Rey como artista ela evoluiu muito, tanto musicalmente, sonoramente, como liricamente, visualmente, e ela sempre complementa cada vez que ela volta com outras coisas que acabam trazendo novas informações e complementam informações anteriores que a gente já tinha dentro do visual, dentro da construção de Lana Del Rey e da musicalidade dela. Então a gente consegue ver e de uma forma de linha do tempo, tudo que aconteceu, tudo que acontece com ela e o que ela canta nas músicas. A gente consegue ter muito dela e muito de outras pessoas, né? Porque ela não fala necessariamente só dela. Então, eu gosto muito da Lana Del Rey, acompanho faz bastante tempo a carreira dela. Eu não sou aquelas pessoas aficionadas e vai fundo nas letras buscar todas as referências. Eu conheço algumas referências e acredito que muitos das pessoas que gostam da Lana Del Rey também acaba pegando muitas dessas referências. Tá aí muito de os fãs da Lana acabarem se reconhecendo nos outros e acabar gerando muito mais do que só nossa, nós somos fãs. E é isso, gente. Muito obrigado se vocês gostaram do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir o vídeo. E aí tem muitos outros aqui no canal. Eu não tenho costume de falar de direção de arte dentro da música, mas pode ser que venha aí alguns outros artistas que eu possa falar.
A gente tem o The Weeknd, que ele tem uma narrativa até coesa dentro do processo dele, mas ainda assim, como eu não sou muito fã dele, eu não poderia falar muito. A gente tem o David Bowie, que consegue criar durante períodos, né, do seu processo criativo personagens ou personas onde se complementam, né, mas que ele ainda assim como uma diva pop, ele pega recortes muito específicos para trabalhar determinadas direções de arte e que muitas das vezes estão muito simplificadas, ele fica ali muito mais no visual, né, e na atitude do que realmente aquilo falar muito mais durante muito tempo na sua produção, como Lana Del Rey faz. Então, muito obrigado por se vocês viram até aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau!